Falando de Vida. Oferecimento Anjofer e Ative a Saúde. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje é dia 7 de novembro de 2019 e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo e produção de Donizete Eugênio, a mesa de som do nosso querido Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço para falar daqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Crenças limitantes são as interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade e que nos impedem de desenvolver as competências, habilidades e emoções. Em geral, são concepções falsas ou que têm parcial verdade, mas que limitam a pessoa em se esforçar para erradicá-las de sua rotina. Como resultado, a resignação assume o controle do coeficiente emocional do indivíduo, que passa a aceitar as crenças limitantes como partes estruturais de sua personalidade. Quando deixamos frases de efeito dominar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, perdemos em saúde, nos relacionamentos, em nossa qualidade de vida, como um todo. Afinal, elas são as ideias e os ideais daquilo que, consciente ou inconscientemente, nos impede de ir adiante, conquistar e até mesmo acreditar no sucesso. Deixamos-nos apegar às velhas crenças que influenciam a estagnação pessoal e profissional. O que são crenças limitantes e como elas minam sua vida? Hoje, no Falando de Vida. Hoje a gente conversando um pouquinho também sobre emoção, saúde mental, né, que é o nosso tema base aqui do programa Falando de Vida, e falando especificamente das crenças limitantes. Você já ouviu falar disso? Crença limitante, né? Primeiro de tudo, quais são as nossas crenças? Do que a gente acredita? Do que a gente é feito, né? Todos nós temos aí dentro de nós várias coisinhas que foram colocadas pelos nossos pais, pelas nossas experiências de vida, experiências de trabalho. Essas são as nossas crenças. Até as empresas têm crenças, né? Nossa missão, o nosso credo, né? Então todo mundo acredita em alguma coisa. Mas muitas vezes o que a gente acredita pode nos levar para um caminho negativo. E é para falar sobre esse assunto que a gente recebe mais uma vez aqui com muito carinho a Elaine Ribeiro, que é psicóloga e massoterapeuta, nos ajudando a entender como que as crenças limitantes minam a nossa vida, a nossa energia também. Elaine, muito obrigada pela sua gentileza. Boa tarde, viu? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mensagem, agradecendo mais uma vez pelo convite e falando sobre um tema tão importante e tão evidente nos nossos dias. Vamos começar falando sobre crença, né? Até dei uma introdução aí, mas o que são as nossas crenças, para além da religião? As crenças são pensamentos que, repetidamente sendo executados na nossa vida, acabam se tornando parte dela. Então, não é apenas um pensamento limitado, e sim uma repetição de pensamentos, aquilo que a gente vive pensando, e toda verdade repetida, né, acaba se tornando uma crença, ou aquele pensamento que repetidamente vai sendo incutido na nossa mente, acaba sendo a nossa verdade. Vamos dar um exemplo aqui de uma crença, por exemplo, para o ser humano ou mesmo para uma empresa? Para o ser humano como um todo, crenças formadas pela sociedade, né? Crenças formadas pela sociedade,
como que eu posso dizer? Uma crença muito comum. Se você tem mais de 40 anos, você já está velho para casar. Olha, essa é excelente, né? Esse a gente ouve o tempo todo, né? Isso. E nas empresas também, né? Quando se fala de faixa etária, muitas vezes a pessoas acaba tendo uma crença que depois dos 35 já não pode ser colocado no mercado de trabalho com um cargo bom, né? E com mais de 45, 50 anos não pode ser um iniciante no mercado de trabalho. Essas são crenças que se colocam. Essas crenças estão tão enraizadas, gente, no nosso inconsciente. Eu peguei aqui um exemplo de um caso que circulou aí nas últimas 24 horas, o ator Keanu Reeves. Não sei se você viu esse caso. Tá bombando aí, viralizou. O que acontece? O Keanu Reeves, que é um ator muito conhecido, fez vários filmes, ele finalmente decidiu sair de mão dada com a namorada dele. Exato, é verdade. Você viu essa cena? Eu soube ontem. Exatamente. E ela, com seus cabelos todos eles brancos, e as pessoas criticando ela, ele e ela, né, por estarem juntos, se expondo. E a crítica, a maior quantidade de crítica vem das mulheres, por ser uma mulher de cabelo branco com o Keanu Reeves. Olha só que coisa que é a vida. Ele é 9 anos mais velho que ela. Olha a crença limitante, né? Ele também está com a idade avançada. Mas por que ninguém julga ele, julga ela com cabelo branco? Porque são padrões. Aí a crença é muito ligada aos padrões. E principalmente na questão de imagem. Né? Então, como já há muitos anos que se coloca um padrão, que quando começar os fios brancos tem que pintar para não parecer mais velha, então isso é incutido na mente da sociedade, se tornando uma crença. Você percebe que esse tipo de situação, os ataques e o incômodo vem na grandíssima maioria das vezes das mulheres. Quando se fala de imagem, sim. Por que isso? Porque há uma cobrança entre as mulheres de que esteja sempre jovem, sempre bem arrumada, sempre bem vestida, para os homens. Isso é profundo, assim, é uma coisa assim que a gente está falando para além do machismo, né? Uma coisa de social mesmo, né? Que é uma crença machista feita por mulheres. Esse é o Nem ponto. os homens cobram não julgam isso. tanto, né? Isso é inacreditável, né? Quantos homens que falam, eu não ligo para celulite, eu não ligo para estria, eu nem vi. Ele não se importa muito com esse tipo de coisa, né? E a mulher, ela se prejudica demais. Sim, se deprecia. Se deprecia, e é uma coisa inacreditável. Isso é tudo que a gente está falando, gente, para vocês entenderem, né? Como que as crenças limitantes, elas prejudicam a nossa vida. Agora, tem uma crença limitante também, que é muito ligada ao público cristão, que é esse público que está ouvindo a Rádio Mensagem agora, que diz respeito ao dinheiro, né? Jesus foi muito claro com essa questão do dinheiro, de juntar posses, juntar bens, né? No sentido de que você colocar toda a sua esperança no que você tem de bens materiais. E ele alertou para isso, né? E acho que é uma das poucas vezes que Jesus nas Escrituras se eleva, né? Ele fala tolo, né? Você ouve ele falar realmente um nome assim, você é maluco. Por quê? Porque a vida não pertence ao ser humano, a vida pertence a Deus, que pode ser tomada a qualquer momento. Então a pessoa, uma vez que ela deposita todos esses bens, a sua esperança nesses bens, né, é muito complicado, porque ela fica amarrada a isso. Agora, o contrário também é ruim, né? De achar que, não, eu não vou ter bem nenhum e tal, e a pessoa viver naquela miséria mesmo, né? Exatamente, né? Há uma crença em várias religiões, né? Onde a pessoa deposita tudo o que tem numa esperança e acaba passando por cima do seu dia a dia, né? Acabar faltando para si, né? Nas religiões cristãs está bem explícito. A 10ª parte é para Deus, o resto é seu. Né? Então, se tiver alguma algum combinado seu voluntariamente, né? Uma forma, né, de petição, né? Um jejum, alguma coisa, tudo bem, mas que isso não ultrapasse a sua necessidade. Jesus nunca ensinou isso. Então há uma crença que foi imposta por líderes, infelizmente, que você
viver sem nada, você vai ter, entre aspas, o reino dos céus. Isso é muito relativo e é muito polêmica essa parte. Exatamente. Assim como também é uma crença limitante a questão da prosperidade em geral, né? Uma pessoa que faz sucesso, uma pessoa que lidera outras pessoas, um palestrante, uma pessoa que se destaca na sociedade, e essa própria pessoa muitas vezes tem que lidar com essa crença limitante dentro dela de que ela não é capaz, que é a síndrome do impostor, né? Não, você não é capaz, sua criação foi uma criação cristã, você não pode fazer isso, quando que na verdade aquela pessoa que se destaca, pelo trabalho dela, ela vai ajudar outras pessoas também, né? Então, Exatamente. Indiretamente, ela está fazendo bem para muitas pessoas, né? Exatamente. Isso é muito discutido no coaching, né? Porque qual é a definição de sucesso e fracasso? Para a sociedade foi imposto também que ter sucesso é ter dinheiro, é ter uma casa, um conforto, um carro importado em si. Isso é sucesso. Novamente, a questão do padrão visual perante a sociedade. Muitas vezes o sucesso é a realização pessoal, é você estar fazendo o que gosta. Isso é sucesso. Então, as crenças limitantes chegam quando você constitui dentro de si um conceito de que sucesso é ter algo que não é alcançável, que não é palpável, uma coisa idealizadora e não concreta. E isso é preocupante. E é por isso, né, de a pessoa vislumbrar algo que é inalcançável, muito longe de se chegar, então ele tem essa crença limitante e se questiona: eu sou um fracassado, né? Será que eu vou ser capaz de? E às vezes os recursos estão por perto dele, estão em volta dele e ele não enxerga. É muito complicado, né? Você vê que tudo isso é como se fosse o nosso é o nosso cérebro brigando com ele mesmo, né? Exato. É aquela coisa que a gente até usa de analogia, né? Do demônio e do anjinho. Sim. Né? Que a gente usa isso pra gente conseguir entender do bem e do mal, mas é disso mesmo, né? Porque a gente tem, se por um lado essa figura do demônio e do anjinho é na verdade metade do nosso cérebro que é razão e a outra metade que é emoção. Sim. E elas ficam o tempo todo, fala isso, não, faz isso, né? Aquelas vozes na nossa cabeça. A né? questão maior é que a maioria ouve mais a emoção, né, que é o sistema reptiliano, né, que é o nosso senso de autossobrevivência, o medo, ele vem à tona, né, com os pensamentos negativos, e as pessoas estão vivendo num modo tão automático que se fazem permitir esses pensamentos fixarem sua mente e acreditar que não são capazes de realizar coisas que estão em sua volta, que são fáceis, né, se utilizarem a razão e viver de uma maneira consciente. Elaine, fala pra mim uma coisa, as crenças limitantes, elas estão relacionadas também ao que foi dito pra gente na nossa infância? No sentido de, exemplo, você não é bom o suficiente, ou o seu irmão é muito melhor que você. Olha o vizinho como é bonzinho, mas você, essa coisa de palavras negativas para a criança, nessa primeira infância que é uma esponjinha, tem muita crença limitante que está lá no fundo da nossa alma que a gente não faz nem ideia quem colocou, né? Sim, é verdade, e é possível sim, porque do 0, em média, 8, 9 anos, que é a formação da personalidade segundo Freud. Então é nessa fase que o que é incutido na mente da criança é o que ela vai arrastar para toda uma vida. Antigamente, né, até a geração dos nossos pais, era colocado que não poderia se elogiar, porque senão a pessoa não avançava, não se superava, né? Até a minha família era assim, né? Ela não elogiava porque achava que assim ia relaxar nas notas, não ia ter foco, não ia fazer o melhor de si. Então foram crenças que foram passadas por gerações. E a questão dos rótulos também. Por exemplo? Muitas vezes os pais, por frustrações pessoais, descarregam na criança, né, alguma negatividade e fala para a criança: você é lerdo, né? Aí vem aquele rótulo. Você é burro, né? Frases muito fortes que a criança carrega em toda uma vida e ela passa a acreditar, novamente dizendo, por repetição,
e a partir daí ela crer como uma verdade. E assim arrastar por uma vida, ela não se sentir capaz de determinar alvos na sua vida. Eu sempre digo em todas as palestras que eu dou que os nossos pais, eles não têm culpa de muitas coisas que eles viveram, do que eles aprenderam, e nós também não temos culpa dessa geração, dessa educação antiquada. Mas nós somos responsáveis hoje, tendo consciência que não é bem assim, nós somos responsáveis do que podemos fazer por nós e pelas novas gerações. Hoje a gente está conversando com a Elaine Ribeiro, falando então das crenças limitantes. Você está entendendo um pouquinho aí como é que funciona, né? O nosso cérebro e essas crenças todas, coisas que a gente acredita, que alguém diz pra gente e nem a gente mesmo sabe, né? Por que acredita, por que faz o que faz do jeito que faz. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Falando de Vida aqui na Rádio Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 33 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a Elaine Ribeiro, que é psicóloga e massoterapeuta, falando sobre as crenças limitantes, né? Mais um ponto, um tópico aí da nossa evolução, né? Pessoal, profissional, espiritual. E muita coisa, né, minha gente, que a gente acredita que não faz sentido nenhum, né? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E no fundo tem uma vozinha lá no fundo falando, você consegue, você consegue. Muitas vezes é Deus, né, falando aí pra gente. Mas é um desafio tão grande lidar com o nosso cérebro, com essas expectativas que nós criamos e que as pessoas criam também em relação à nossa existência. Agora, muitas pessoas também acabam colaborando com a questão das crenças limitantes. Dou exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que vende cosméticos, né, e que é julgada, né, por isso, né, sendo que ela pode obter sucesso com um trabalho manual, um trabalho simples, né, feito com as mãos. E muitas pessoas que julgam, às vezes gostariam de fazer aquilo, não tem coragem, né? Exatamente. Daí já vem por um outro assunto em questão, que são os relacionamentos tóxicos, né? Aquilo que eu não sou capaz de fazer, as minhas frustrações, o meu negativismo, para eu não sentir culpa disso, eu despejo em alguém mais vulnerável. Sobre a questão de crenças, sobre o status social, isso aí é muito comum, isso é muito evidente na nossa sociedade, e até já conversei com algumas pessoas sobre isso, a questão nesse quesito de acharem que por ter uma graduação, mestrado, enfim, que automaticamente é alguém bem-sucedido. E não é bem assim, né? Nós, nessa geração, como há muita facilidade de obter uma graduação e há muitas pessoas no mercado, o índice de desempregados graduados é muito grande, o diploma não quer dizer nada, e muitas vezes aquele microempreendedor, aquele vendedor de porta em porta, né, ou de vendas diretas, como você disse, aquela vendedora de catálogo, ou um trabalhador da construção civil, um pedreiro, pode ganhar muito mais do que alguém graduado ou pós-graduado. Isso é uma questão de oportunidade, de foco. Perspectiva. Exatamente, de tudo isso. Resiliência. Também, então, superar as suas próprias limitações e focar nas suas diretrizes é um caminho vasto para o sucesso, independente do que você faça. Eu tenho uma amiga que atuou comigo num trabalho
numa ONG que eu trabalhava em Santa Branca. Ela é fisioterapeuta muito bem conceituada, uma ótima, excelente profissional, e hoje ela vive muito bem fazendo bolos de aniversário. Ela deixou o diploma na gaveta e está muito feliz fazendo bolos. Realizada. Como é que não dá para colocar todo mundo numa caixinha, né? A gente fala das boas coisas aí da informação, do acesso à informação. Hoje a gente já sabe que existem vários tipos de inteligências, né? As pessoas são diferentes. Sim. É um longo processo, mas as pessoas estão se respeitando mais, observando mais as diferenças, né? E entendendo que não dá, que nem todo mundo é igual, né? As pessoas são diferentes. Essas crenças limitantes são uma espécie de desculpa, na verdade, para a gente fazer o que a gente sabe que conseguiria fazer, gostaria de fazer, mas por algum momento, por alguma desculpa, não consegue fazer. Eu separei algumas clássicas aqui, Elaine, veja o que você acha. São clássicas mesmo, olha só. Não tenho as qualificações necessárias. É tarde demais. Sim. Não sei por onde começar. Já tenho responsabilidade demais. Nunca funcionou antes. Sempre chego tarde demais. Não tenho conhecimento suficiente. Estou muito fora de forma. A vida é muito complicada. Sim, realmente são frases clichês que se tornaram crenças de tão repetitivas pela sociedade, e eu sempre acredito que se um homem conseguiu, por que outro homem não consegue? Independente da sua faixa etária, independente do seu grau de instrução, se ele quiser realmente, ele chega lá. O problema é que a sociedade entra numa zona de conforto e não sai para a zona de crescimento. Que é fora da zona de conforto. Exatamente. E estas frases, elas são desculpas, como você disse, para não trabalhar, para não se esforçar. Porque a mudança, a transformação pessoal dá trabalho. É como você ir na academia pela primeira vez na vida. O primeiro dia dói. E o nosso cérebro é um músculo. E ele tem que ser condicionado tanto quanto o nosso corpo inteiro. Então, no começo dói mesmo, dá trabalho. E ninguém quer ter o trabalho de mudar, de fazer diferente, de fazer a diferença para si mesmo. E é mais fácil reclamar. E é mais fácil apontar para os outros que os outros não são capazes. Aquela coisa, né? Voltando à questão de se tornar um relacionamento tóxico, né? O que é aquilo que eu não sou capaz, eu falo para você. Você me diz, Ana, comprei um carro, 0. Aí uma pessoa dessa vai dizer, vai pagar em 72 vezes, você tá louca. Mas não deixa de ser uma conquista e vai trabalhar para arcar, e por que não? Então, aquilo que ela gostaria muito de ter feito e não consegue, ela tem uma crença limitante que ela acaba se tornando uma âncora de si mesma e quer que você afunde também. Isso é muito prejudicial para si mesmo, né? E as outras pessoas que não têm que absorver isso. Muitas vezes disfarçado aí de sincerômetro, né? Não, eu quero o seu bem e tal, né? Minha gente, tem que deixar o povo ir, né? Se você concorda ou não, no fundo, guarda lá pra você, né? Às vezes até você não concorda, pessoal, não tem essa postura financeira, mas admira a sua coragem de tentar, né? Isso é importante também. Uma coisa imprescindível, isso pode ser pai, mãe, pode ser qualquer pessoa. Se a sua verdade vai machucar alguém, não diga nada. É a melhor coisa. Comece a ter uma autorreflexão dos seus pontos de vida, da sua visão de mundo, e não despeje em alguém aquilo que você acha que não daria conta ou que não fosse capaz. Seja você capaz. Não limite os outros de uma crença limitante que começa a ser sua. Muitas vezes, como eu disse, disfarçado de querer bem, né? Então, e essa carapuça aí a gente veste, meu povo. Eu não sou pai e mãe, mas eu acho que é uma carapuça aí que a gente está colocando no programa para pai e mãe, né? Sim. Que o pai e mãe, ele tem esse perfil super protetor e de medo. Mas, meu filho, onde você está amarrando seu bode? Sim. Deixa aí, né? Não, como diz, né?
a gente cria filho para o mundo. Ninguém não vai, a mãe, o pai não é para sempre, né? E a vida, e é o ciclo da vida, a vida que segue. Né? Há um medo muito grande do fracasso e muitos pais estão incutindo na mente, principalmente dos jovens, né, dos adolescentes, que não se pode fracassar. Sim, pode fracassar, que é do fracasso que ele vai se aperfeiçoando. De tanto eles não querem fracassar, que estamos perdendo nossos jovens. Estão se automutilando, estão ceifando sua própria vida. Então isso começa pelos pais. E eu digo para eles, o seu sim em casa pode matar o seu filho, porque ele precisa de nãos. O mundo tem muito não para ele se superar a cada dia e se tornar pessoas melhores. Aquilo que os pais conquistaram, o filho tem que conquistar igualmente. Só que de uma forma diferente, elogiando, apoiando, motivando. Porque a automotivação você já tem que ter, mas pode ser reforçado nessa fase vulnerável que é a infância e a adolescência. Então vamos tirar os rótulos, pare de dizer ao seu filho, você é lerdo, você é preguiçoso, você é burro, e comece a reter os seus talentos, as suas qualidades, e assim o seu filho ter ferramentas de autoestima, que é tão importante para conseguir o sucesso, seja o que for que ele queira, mesmo que o sucesso para ele seja uma barraquinha na praia. E para muitos né? E para muitos é, porque o sucesso ele não está ligado diretamente a quanto dinheiro você ganha, mas sim na diferença que você faz na sua vida e na vida das pessoas. Sem Isso dúvida. É uma perspectiva já muito mais positiva, né? Ouvindo aqui a Elaine falar, fiquei lembrando daquele filme do Steve Jobs, que é o fundador da Apple, né? Uma das precursoras aí da fabricação de celulares, uma das empresas mais valiosas hoje do mundo, Sim. já falecido. E ele começou numa garagem, era um molecote, foi pra faculdade, não deu certo a faculdade, voltou pra garagem do pai. Minha gente, né? Olha pra vocês verem, ele foi pra faculdade, não deu certo, voltou, ele não tem faculdade, né? Infelizmente foi muito cedo. As coisas não são assim, 2 mais 2 são 4. Muita gente vai conseguir de outra forma, dando uma volta. Não é assim, não é a lógica para todo mundo, né? Muitos empresários milionários não têm graduação. Eles têm algo assim importantíssimo, que é o instinto empreendedor e essa sede de se superar todos os dias, se reerguer todos os dias, a resiliência também. Então, fracasso, Steve Jobs, Bill Gates tiveram muitos, mas mesmo assim eles tiveram força de sempre começar do zero e por isso chegaram onde eles chegaram. Muitos santos também, né? A gente fala aqui para um público católico, né? A gente falou aí de Irmã Dulce. Vi outro dia uma matéria falando que Irmã Dulce hoje, a característica dela seria uma característica de empreendedorismo absoluto, né? Sim. De sucesso, a mente dela era a mente de um CEO, de uma multinacional. Sim. Só que ela canalizou isso para o bem da sociedade. Olha para vocês verem, não é exatamente o dinheiro, a gente está falando aqui de sucesso e de fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o ponto, né? Não é exatamente dinheiro, porque a Irmã Dulce tinha essa característica empreendedora, né? E fez a diferença também. E o empreendedor que não vê os colaboradores, a sua equipe como cifrão e retém o melhor de cada um, que acaba humanizando tudo e dando valor ao ser humano, ele cresce muito mais rápido. Vamos colocar que Jesus era um grande empresário, um grande empreendedor, e ele buscou uma equipe para trabalhar com ele. E para essa equipe ele reteve o talento de cada um, independente das falhas que todos tinham, que eram muito graves até, mas ele reteve o talento. Então o empresário ele tem sucesso como Jesus teve a partir do momento que ele humanizou cada colaborador e assim fez uma torre forte em volta dele. Muito bom, né? A frase que me vem aqui à mente também, que eu gosto muito, é aquela assim, que diz, eu não sei de quem que é essa frase, mas diz assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Essa frase é sensacional, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, não, imagina, você jamais vai conseguir. Aí a pessoa, não tendo aquela crença limitante e não tendo ninguém para desestimular ela vai lá simplesmente e faz, né? Isso é fantástico, né? Então, assim, como a gente vê que o medo paralisa a gente, né? O medo é uma coisa horrenda, né? Não vem de Deus. Porque ela tira a gente das possibilidades, o medo rouba os nossos sonhos, né? Sim.
E acaba pessoas querendo roubar os sonhos de outras pessoas, né? Quantos já não quiseram roubar os sonhos do seu filho, do seu colaborador, por medos que eram dele? Então, é muito importante se autoavaliar, se autoperceber, saber realmente aonde quer chegar e quais os seus limites e por que não vai além, né? Tirar muitas dessas couraças que estão em volta de si e não fazer um muro, e sim pontes para que você cresça, né? Tenha crescimento pessoal. Se tiver medo, ir com medo mesmo, porque independente do que aconteça, uma lição vai ser conquistada e assim se aperfeiçoar como pessoa em todos os sentidos. Isso é muito importante. Tem umas frases aqui, né? Eu falei com a Elaine de algumas clássicas, mas tem algumas aplicações dessas frases. Vou ler aqui para os nossos ouvintes também. Diz o seguinte: não sou bom em matemática, por isso não vou fazer faculdade de engenharia. Nunca vou emagrecer, porque eu não tenho disciplina para manter a dieta e praticar exercícios. Tenho que casar com alguém da mesma religião, pois a minha família jamais aceitaria uma outra pessoa. Não sou um técnico de eletrônica bom o suficiente para ganhar dinheiro com isso. Posso me dar mal se eu mudar de emprego. Essa é clássica. Não posso ser advogado, pois a minha família quer que eu seja médico. Mulheres só têm interesse em homens com muito dinheiro. Devo trabalhar aqui, pois não conseguiria emprego em outro lugar. Não sou tão bom quanto eles para entrar nessa disputa. Devo continuar no casamento para manter as aparências. Não posso viajar de avião, pois é muito perigoso. E digo outra: todo homem é igual. Todo homem é igual, mulher é assim mesmo. E tem uma outra também muito boa que é assim: mulher no volante, perigo constante. Essa Sim. É clássica, né? Mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. No tanque, exatamente, né? São clichês, né, de décadas que foram incutidas na sociedade e, entrando numa zona de conforto, se tornaram, como eu já disse, desculpas para não avançar, para não mostrar o melhor, para quebrar paradigmas, né? Então são coisas que poderiam ser quebradas e há várias provas que podem ser quebradas de mulheres que são bem-sucedidas no lar e no campo de trabalho, porque são empreendedoras, elas sabem administrar o seu tempo. Nem todos os homens são iguais, tem aqueles que são sensíveis, cuidadores, que querem, sabem o que querem. Muitas vezes a pessoa que acaba encontrando aquele que não valoriza porque não se autovaloriza, né? Então tem muitas coisas a fundo dessas frustrações que geraram essas frases. Tem muita coisa ali nos bastidores que ninguém foi atrás, simplesmente aceitam esse rótulo, esse paradigma e se fecham nele por comodismo, e assim não vai adiante. Por que eu não posso ser um bom advogado? Porque na minha família só tem médicos, né? Como você disse, Ana, cada um tem um talento, existem as inteligências múltiplas e cada um nasceu com ela. O que adianta eu me formar numa coisa que não é o meu talento? Eu vou ser frustrado, eu vou ser infeliz e vou passar essa infelicidade a todos? Compensa? Né? Na vida, tudo é uma decisão. Você estar frustrado, magoado, irritado por uma má escolha, isso é uma decisão sua. Então você tem que se superar todos os dias e mostrar com atitudes que essas frases não existem e não devem existir. Eu conheço pessoas que não tiveram aí muito sucesso na questão da escolaridade, né, por vários motivos, e que são inteligentíssimas no campo das artes, no campo da música, né? Algumas pessoas que eu conheço que de ouvir um jingle na televisão tiram, né, com instrumento, esse tipo de coisa.
Então a gente percebe essas múltiplas inteligências, e como se comparar é uma coisa que não vem de Deus, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que tentar, pelo menos, eu sei que é difícil, ainda mais esses tempos que a gente está vivendo de internet, mas assim, tentar ter um olharzinho um pouquinho mais assim de cuidado com a gente, né? Essa crueldade que a gente trata o mundo e a gente mesmo, né? E isso também é outra crença limitante, que é essa coisa assim, tipo, eu não posso ter autoestima porque eu estou olhando muito para mim e não olhando para os outros. Na verdade, isso totalmente não faz sentido, porque Jesus primeiro deu o mandamento, né? Amai, eita, agora fugiu, né? Devemos amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente, a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aí até uma vez o Padre Léo brincava que assim, como muita gente não se ama, ele disse que a gente tem que se amar também, né? Porque não adianta a gente querer amar o próximo se a gente não se ama, né? Exatamente. Claro que dentro dessas crenças ligadas à autoestima, principalmente da mulher, ele tem um fundo histórico, porque com o machismo, né? Então o fato da mulher ser submissa e não ter autoestima e ser impossibilitada de se cuidar, se amar, ter satisfação pessoal, ter prazer, né? Isso é uma forma de manipulação. Isso foi incutido na sociedade, foi colocada pelo regime machista como uma forma de manipulação, porque as mulheres, como sempre, foram muito mais fortes, muito mais resilientes, elas superam dor muito mais do que o homem. Então, sempre foi uma forma de podá-la, né? Então, isso tem um fundo histórico muito mais do que algo natural, né? Algo realmente proposital que durante séculos se existiu. Então, as próprias pessoas que têm que quebrar isso, esse paradigma, né? Isso é muito importante. Tem que se autoanalisar e ver que tudo tem os dois lados. E por que não, né? A pessoa fala, eu não vou porque se vai dar errado, né? Se der errado. Aí, esse se, ele tem que ter uma ressignificação. Mas e se der certo? As pessoas têm medo de dar certo, de achar que não dá conta, como você disse, uma das frases, de ser uma responsabilidade muito grande. Mas se vem para você, você dá conta sim. Basta se organizar, basta você querer de verdade. Na verdade, você quer muito, mas já vê com outros olhos, não quer se dar o trabalho. Vamos perder isso, né? Muitas vezes é preguiça também, né? Preguiça, comodismo. É comodismo, preguiça, porque a preguiça é um pecado capital, né? Sim. E tá no nosso DNA. A gente é muito preguiçoso, tem preguiça de pensar, tem preguiça, né? Sim. É aquilo que a gente sempre fala aqui. A gente muitas vezes fala assim, que sentem inveja de mim. Ninguém se assume invejoso. Não. É porque fulano... Mas ninguém se assume preguiçoso. A gente é tudo isso, meu povo. A gente tem tudo isso dentro da gente. A partir do momento que a gente identifica, fica mais fácil de superar. E se né? colocam como vítimas. Isso que eu ia falar com você. Porque assim, a maior dificuldade de identificar as crenças limitantes que nos movem são a autossabotagem, a vitimização. Exato. E a defesa do ego também. Sim, do ego, né? Exato. Então, se colocar como vítima é muito mais fácil, né? Muito mais cômodo. Então, por isso que é muito mais fácil. Ninguém gosta de mim, mas mostrar a que veio dá mais trabalho. Então, a autoaceitação é o primeiro ponto, e deixar de se comparar com os outros. Muitos falam, como eu queria tocar igual fulano, mas se você sabe fazer outra coisa, se você tem alguma arte manual, né, você é muito bom na culinária, isso vai trazer elogios, vai trazer, né, assim, admiração de outras pessoas tanto quanto. Então, você aceitar o seu talento é muito importante e não menosprezado. Se você menospreza aquele seu talento, você está dando base para que outros também menosprezem. Uma vez me deram um conselho, que eu acho que foi um dos conselhos mais importantes que me deram na minha vida, Elaine, e eu tomo a liberdade de dar aqui para o nosso ouvinte da Rádio Mensagem. Eu acho que muito do que a gente falou aqui hoje tem a ver com decisão. Exato. É muito difícil tomar uma decisão, seja ela qual for, né? A decisão, ela muda o rumo da nossa história, da nossa vida, seja ela qual for, a gente precisa tomar decisões. Quem não se decide
naufraga, né? Não adianta. E a gente tem muito medo de tomar decisão. Então eu penso assim, se você precisa tomar uma decisão, você sabe que você precisa tomar, entre no quarto, fique lá o tempo que for necessário, mas saia de lá com a decisão tomada, seja ela qual for. Nós sabemos, né, inconscientemente, que toda decisão gera uma perda. Alguma coisa você vai perder. Mas você tem que pôr na balança o que você vai ganhar mais. Então, a decisão é importante para a vida em todos os sentidos, né? E como eu falei, estar triste, estar depressivo, estar doente também é uma decisão. Você quer continuar desse jeito ou você aceita estar desse jeito porque assim você tem do que reclamar, né? Você está com uma pessoa que você reclama todos os dias e tem muito medo que ela vá embora porque fica com medo de não ter de quem reclamar. E você precisa reclamar, é vital reclamar, né? Sim, porque isso acabou tendo como uma crença que é o sentido de sua vida. E não deixar de olhar para o outro e olhar para si mesmo. O que quer e o que não quer para sua vida. E se fortalecer e não se apegar, ter essa dependência emocional do outro, que você precisa de uma âncora para você reclamar e falar e não passar por cima de tudo isso e não falar de si, né? É muito importante que você olhe para si e não se deprecie dessa forma. Isso que a Elaine falou é muito importante, minha gente, porque assim, não decidir também é uma decisão, né? Então, não tomar uma decisão é uma decisão. Você está decidindo não decidir. Estar em cima do muro também é uma decisão. Exatamente. Agora, se eventualmente a sua decisão for não tomar uma decisão, então também fique em paz com a sua não decisão. Né? Porque não adianta nada você decidir não ter decidido nada e ficar remoendo, mas e se fosse? Mas o que seria? Como seria? Não, decida. Se você decidiu não decidir, também fique em paz, né? Aceite e não fique martirizando isso. Não carregue uma culpa como se fosse um saco de pedras nas suas costas, né? Tenha inteligência emocional. Muito legal. Elaine, olha, muito obrigada mais uma vez. Nosso tempo aqui passou voando, porque a gente fica igual duas comadres aqui conversando, né? O tempo passa rápido. Eu tenho certeza que o pessoal amou lá as nossas colocações também. E eu vou mandar um abraço aqui para todo mundo que está parabenizando a Rádio Mensagem pelo Dia do Radialista. Olha, tá lotado aqui, viu? Lotado, minha gente. Vocês não têm noção como que tá aqui cheio. Então vocês são tão queridos, né? Que coisa linda. A gente fica perplexo. É muito lindo. Cada um escrevendo uma mensagenzinha, mandando emoji. Vocês são demais. Deus abençoe, viu? E se não é pedir demais, reza uma Ave Maria pra gente dar conta aqui, tá bom? Porque às vezes a gente dá uma descambada pro lado direito, esquerdo, mas a gente tá tentando acertar, não é verdade? E sempre com as nossas crenças limitantes, a gente, né? também tem crenças limitantes, sempre. Né? Eu jamais imaginava que eu ia trabalhar no rádio, né? E tinha essa crença limitante também, se eu ia dar conta, né? Mas aí a gente vê, não, é aquilo que a gente falou no comecinho do programa. Se der medo, vai com medo mesmo. Exato. Né? E o povo lá do outro lado recebe com tanto carinho nossos tropeços, nosso trupico, e ainda agradece. Então isso não tem preço, né? Aí a gente volta naquela frase inicial. O sucesso não está diretamente ligado ao dinheiro que você ganha, mas sim na diferença que você faz na sua vida e na vida das pessoas. Seja a mudança que você quer para o mundo. Faça a diferença primeiro para si e o resto vem como consequência, né? Tenha inteligência emocional, não viva no automático, na zona de conforto, viva na zona do crescimento. Supere, quebre paradigmas, porque você merece ser feliz e estar em primeiro lugar na sua vida. Você estando feliz, o restante das pessoas estarão também. Muito bom. E um último recadinho, falando de medo, de tantas crenças, de inteligência emocional. Dia 10 eu estou montando um grupo no Parque da Cidade, às 9h30 da manhã. Conto com a participação de vocês. Domingo agora já, Esse né? domingo. Quem estiver interessado, entre pelo WhatsApp 12981763342. Fale comigo, as inscrições é até o dia 8, até amanhã, né? Porque está aí na porta mais um encontro de inteligência emocional. 12981763342. Agradeço mais uma vez o convite, Ana.
Muito bom. E você pode conhecer também a Elaine dando uma olhadinha lá no nosso status do WhatsApp da Rádio Mensagem, tá? Aí você consegue vê-la também, né? E conhecer a vozinha da Elaine, que você já conhece, né? Ver a carinha dela também, né? Estamos sempre com atualizações também no nosso WhatsApp, no Facebook, nas nossas redes sociais. E agradecer também todo mundo que esteve aqui no Bazar da Rádio Mensagem, né? Mais um bazar de sucesso, graças a Deus, contando com a sua ajuda, sua colaboração, a sua generosidade. Um grande abraço para todo mundo. Você fica agora com a alegria da comunicação de Paulinho Oliveira. E hoje é quinta-feira, né? Dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente se vê aí na programação da Rádio Mensagem há 26 anos evangelizando. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.